Bom, pessoal, tudo bem? Voltando aqui na noite desta sexta-feira, vamos falar um pouquinho mais sobre o Santos, que conseguiu uma vitória importante ontem na Vila Belmiro diante do Coritiba por 2-1, apesar do Wagner Nascimento Magalhães, apesar do árbitro, o Santos conseguiu vencer. A vitória foi importante para trazer um pouquinho de paz, tranquilidade para os jogadores, para o grupo de uma maneira geral e para, obviamente, tirar o Santos do Z4, né? O Santos era então o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória e a derrota do Vasco em São Januário para o Internacional, o Santos pulou para a 16ª colocação, ou seja, nesse momento está fora da zona do rebaixamento. O Santos na 16ª com 33 pontos. Aí vem o pessoal da zona do rebaixamento. Goiás 31, Vasco 30, Coritiba 20 e América Mineiro 19. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a concentração do Santos também, que foi antecipado para essa sexta-feira. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Se inscrevam aqui no canal, deem seu like, acione o sininho, que é muito importante para a gente crescer. Estou batendo quase 32 mil seguidores, né, inscritos aqui no canal, e seria legal se eu atingisse rapidamente esses 32 mil, tá bom? Conto com vocês. Gente, deixa eu contar uma coisa. As notícias, né, estão dando conta de que o Santos já está concentrado, né? Concentração para o jogo de domingo, 6h30 da tarde, 6h30 da tarde. Não se esqueça, não é 4 horas, é 6h30. A concentração para esse jogo começou hoje, sexta-feira, à tarde. Os jogadores tiveram amanhã de folga, jogaram ontem, né? Foram para casa, dormiram e tal, tiveram amanhã de folga, almoçaram com a família, tal, papá. E aí eles se apresentaram e eles vão fazer aqueles treinos regenerativos, quem jogou pouco treinou um pouquinho, etc e tal, mas acabou tudo isso, o pessoal já está lá na concentração, visando o jogo de domingo contra o Corinthians. Hoje é sexta, vai ficar concentrado sexta, sábado, aí tem o jogo de domingo. Bom, alguém pode dizer, mas pô, senhor, muito tempo assim concentrado, isso aí não deixa o jogo uma situação de cansaço, os jogadores não vão ficar aborrecidos, cansados muito tempo, aquela situação de enfadonha e tal. Olha, eu vou contar para vocês uma história. Eu não sei se vocês sabem, mas eu no passado eu cobria muito basquete, né? Eu inclusive fiz várias finais da NBA, eu vi o Michael Jordan ao vivo, por exemplo, 16 vezes. Fiz 3 finais da NBA, fiz Olimpíada, fiz um monte de coisa. Eu cobria muito basquete, tá? E eu me lembro que o Michael Jordan, que é o Pelé do basquete, o Michael costumava dizer o seguinte: a melhor coisa que tem é quando você joga fora de casa, porque você não tem que ficar com aquela apurrinhação de amigos e familiares na sua cabeça. Por quê? Lá nos Estados Unidos não tem concentração. Os jogadores, o jogo começa às 7h30, por exemplo, que é o horário local. Os jogadores têm que chegar 2h30 antes. 5 horas da tarde eles chegam. Entendeu? Se o jogo é às 8 horas da noite, eles chegam às 5h30. Ou seja, eles dormem em casa, com a família. E o Jordan falava que, pô, era um saco porque você tinha que se dividir com problemas, sabe, corriqueiros, né, do dia a dia. Uma coisa que tem que comprar, a mulher não sei o que lá, papá, criança que chora, etc e tal. E aí você perdia o foco. Sem contar que os jogadores da NBA, eles recebem das franquias, ou seja, dos times, uma carga X de ingresso para darem presente. Para conhecidos, familiares, etc e tal. E ficava aquela buzinação em cima, pedindo, etc e tal, e o jogador... E o Jordan não gostava disso. Ele gostava de ficar ali, ó, concentrado, só pensando no jogo, só. Então, quando o jogo era fora, o time ia jogar, ia pro hotel, e do hotel não saía, ficava lá vendo... Sai, se quiser, podia sair também. Eu até me lembro que uma vez, numa final da NBA de 1996, em Seattle, eu estava lá em Seattle, estava inclusive, eu não lembro nessa época, eu estava com o Álvaro José, não me lembro. A gente saiu para ir num shopping lá, a hora que de repente, na hora que eu chego, o Steve Kerr, que é hoje técnico do Golden State, que foi técnico da seleção dos Estados Unidos agora no Mundial, ele estava ele jogava no Chicago, ia ser o primeiro jogo da final contra o Seattle. Tava ele e a mulher empurrando um carro, tinha uma criancinha pequenininha, que era uma menininha, e tinha um bebezinho num carrinho que eu não conseguia, obviamente, identificar o sexo. A gente só falou um oi e tal, e eu nem lembro se falamos oi. Mas ele estava lá com a família, quer dizer, o jogador, se quiser, ele leva a família também. Leva, mas normalmente não leva. O Jordan não levava. Ele ia sozinho, para não perder o foco, para não perder a concentração. Então, o jogador ficava lá,
concentrado, pensando no jogo, e era isso que ele gostava. Tá? Isso ele fala no livro dele, inclusive, é um livro que eu tenho aqui em casa, depois eu até posso até mostrar para vocês numa outra ocasião. Então, o que é interessante nessa história da concentração? O interessante é exatamente isso. O jogador não ter distração, é focar nesse momento. Jogo de domingo contra o Corinthians. Jogo de domingo contra o Corinthians. Tem que focar e não pensar em mais nada. Nada. Interessante também que o Marcelo Teixeira declarou ontem, depois da entrevista coletiva, que ele não quer que o jogador fique pensando no que os outros têm que fazer, o que tem que acontecer, etc e tal, porque, segundo ele tem razão, nesse momento só depende do Santos. Só depende do Santos. Então não adianta ficar torcendo pro fulano perder, pro Beltrano perder, o Ciclano também. Não quero isso. Eu quero vocês concentrados no adversário. Se for para ligar a televisão, assiste um VT de um jogo do adversário que vocês vão se enfrentar. Para vocês terem mais ainda a noção do que vão pegar pela frente. É isso que ele quer. E eu acho que ele está correto. Eu acho que ele está absolutamente correto. Então, o jogador concentrado, lá no CT do Santos, depois vocês vêm para um hotel aqui em São Paulo, é muito possível que venha para um hotel aqui em São Paulo, o jogador vai ficar pensando no jogo. Imagino que o departamento de análise, estatística do Santos, deva dar para os jogadores esses pendrives, não sei se é pendrive, que vem tudo mapeado, o time adversário. Como é que joga o fulano, como é que joga o Beltrano, o Zezinho, o Guinho, o Luizinho, entendeu? O Juquinha, tudo. O jogador tem que, ao invés de ele ficar vendo bobagem na televisão, a Fazenda, BBB, novela, ele que pegue todo esse material que vai receber do departamento de análise estatística e fica estudando o adversário para saber o que ele faz, quais são os movimentos. E a concentração é muito legal por causa disso. E por falar nisso, o Santos vai jogar com o Corinthians domingo, né? Vocês sabem muito bem que o Corinthians é um problema para o Santos. É um problema para o Santos. Eu sou meio que, sei lá, cara, eu sou meio que tem um pé atrás, um pessimismo em relação quando o Santos joga contra o Corinthians. Eu sempre estou achando que vai acontecer o pior, entendeu? Sempre estou achando que vai acontecer o pior. Tomara que não venha goleada. Pelo amor de Deus, se o Santos tiver que perder, que não seja outra goleada. Porque eu não sei se os jogadores iriam suportar uma nova goleada. Ah, mas senhor Mano, o Corinthians está jogando nada. É verdade, está jogando nada. Está pior do que o Santos, eu concordo com vocês. Está pior, mas é o Corinthians. É o Corinthians, cara. Nos últimos 10 jogos, para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias do Corinthians, 3 empates e só 2 vitórias do Santos. O que dá um aproveitamento de 30%. E desses 10 jogos, 6 foram na Vila Belmiro. Nem assim o Santos consegue ter vantagem com o Corinthians. Vocês lembram do primeiro turno. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Corinthians. O Corinthians não tinha vencido nenhum jogo fora de casa. Foi na Vila e venceu por 2-0. É duro. O Santos é traumatizado com o Corinthians. A exceção da época do Pelé e do Robinho, quando o Santos levava nítida vantagem, o Corinthians não ganhava de jeito nenhum. Nem mesmo com o Neymar o Santos conseguiu ter vantagem com o Corinthians. Vocês lembram da semifinal da Libertadores de 2012, né? O Santos foi campeão em 2011, na 2012 ele chegou até a semifinal, perdeu para o Corinthians. Que jeito? O gol do Sheik na Vila Belmiro, 1-0, e no Pacaembu o jogo acabou 1-1, e o Corinthians se classificou, fez a final com o Boca e foi campeão. Então é um problema, O Santos, eu sinto o Santos, eu não sei o que muda, eu não sei, cara, sinceramente eu não sei. Mas tem que encarar que é mais um jogo. Não pode entrar nessa pilha de que é o Corinthians. Não, tem que entrar, é mais um jogo. Tem que ganhar. E como é que vai fazer para ganhar? Tem que estudar o adversário. O campo vai estar lotado, todos nós sabemos, a arena do Corinthians vive lotada, e o Santos tem que encarar o jogo. O Corinthians, acho que vai jogar com o Cássio, Fagner e não o Bruno Mendes. O Bruno Mendes saiu jogando no jogo passado contra o Cuiabá, depois eu explico por que eu acho isso. Veríssimo, ex-jogador do Santos, o Gil e o Fábio Santos. Moscardo, ou no meio campo, ele pode ter o Fausto Vera, é uma dúvida aí, e o Maicon, tá? Aí você tem Juliano, Renato Augusto e o Romero, e lá na frente o Yuri Alberto, ex-jogador do Santos também. Por que eu acho que vai jogar o Fagner? Porque jogou contra o Cuiabá, lá no Mato Grosso, era um jogo pro Corinthians, o empate tava bom. Cuiabá ia sair pro jogo. Então ele põe o Bruno Mendes, que marca bem, o Veríssimo e o Gil, e liberou ali o Fábio Santos, que ataca bastante. Agora não, o jogo vai ser em Itaquera. O Corinthians vai ter que sair pro jogo. Vai ter que se impor, vai ter que propor o jogo. Então se ele tiver um lateral, Bruno Mendes, pela direita, que não ataca tanto,
ou que é um lateral, que na verdade é um improviso, é um zagueiro, ele vai perder parte da sua força ofensiva. Então por isso eu acho que vai sair jogando Fagner. Eu acho que vai sair jogando Fagner. E acho também que vai jogar o Moscardo para fazer uma marcação ali em cima do Lucas Lima. Eu acho que ele pode fazer uma marcação melhor, mesmo embora seja uma marcação setorizada, o Lucas Lima tem que estar preparado para esse tipo de marcação. Esse menino marca melhor do que o Fausto Vera, tá bom? Então eu acho que o Corinthians vai sair no 4-2-3-1, com o Fagner na direita e o Moscardo no lugar do Fausto Vera. Quais são os perigos que o Santos vai encontrar pela frente? Bola parada. Bola parada. Não pode descuidar do Gil de jeito nenhum. O cara é muito competente ofensivamente falando. Defensivamente não tem o mesmo desempenho. Mas no ataque, bola parada, tem que tomar cuidado com o Gil. O Veríssimo também, mas o Gil principalmente. Então, primeiro, não pode fazer falta boba perto da área, para evitar o chuveirinho. Não pode. Jogador de costa pro gol, você vai lá e pisa no tornozelo dele, falta. É tudo que o Corinthians vai querer. Aí vai lá para frente o Gil, vai para frente o Veríssimo, e papapá, falta e é um perigo. Então tem que evitar esse tipo de situação. Falta próxima da área, tá? Acho que tem que marcar o Renato Augusto com muita proximidade, não precisa ser individual. Você tem dois jogadores ali na marcação, o Jean Lucas e o Tomás Rincon, tem que apertar. O Renato Augusto tem 35 anos, em fevereiro faz 36. Ele está mais próximo de 36 do que estava de 34. É um jogador que tem dificuldade de locomoção em função da idade e também do histórico de lesão que ele tem. Se você der um espaço qualquer para ele, ele é genial. Ele ganha o jogo. Tá? Então, gente, eu acho que o Corinthians vai ser mais ou menos isso. Falei também sobre a concentração e o Santos vai provavelmente repetir o time que vem jogando. Qual é o time? João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô. Braga, Rincon, Jean Lucas e Kevson. Lucas Lima. E lá na frente, Soteldo e Marcos Leonardo. Que tudo dê certo. Um pontinho já tá bom. Se ganhar, meu companheiro, eu acho que aí embala.